Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, né, galera? Vamos falar nesse vídeo aqui que o Casares, galera, vamos abordar aqui os principais temas aí, né? O Casares, ele deu uma entrevista aí, né, à TNT Sports, e a gente separou aqui alguns os principais temas ali da entrevista aí do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que falou aí sobre reforços, parceria, cotia, venda de jogadores, contratação aí de jogadores, política do clube, quem será o novo presidente do São Paulo, quem vai suceder ele, entre outros temas também, dívida, né, galera? A gente vai comentar aqui um pouco cada tema, beleza? Ó, já te peço aí aquela ajuda, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações, se inscreve aí no canal, se você gostar do canal aqui do Big Tricolor, tamo junto, beleza? Obrigado aí se você conseguir hypar aí o vídeo também, no modo gratuito aí, tamo junto, galera, se não der também para hypar, não tem problema, fica para o próximo, importante é a gente interagir aqui, nesse dia a dia aqui, a gente no canal, beleza? E muito obrigado sempre pelo teu apoio, galera, tamo junto. Ó, vamos lá primeiro. Ele falou aí na entrevista, galera, o Casares falou sobre as propostas que chegam para os jogadores do São Paulo. Foi perguntado aí sobre jogadores que podem sair agora na próxima janela, sobre, inclusive, a repórter ali que estava entrevistando ele, perguntando se alguns jovens podem sair. Ele falou, ó, pode sair A, B, ou C, ou D, não deu nomes, mas diz que propostas chegam, estão chegando, São Paulo analisa, estuda com o departamento de futebol e deve sair sim jogadores no meio do ano aí, galera, porque o São Paulo precisa desse fluxo de caixa. Então, certamente, né, foi perguntado sobre os garotos. Ele não fala, né, ali quem vai sair, quem vai ser vendido, mas dá para entender sim que alguns desses garotos aí vão sair, logicamente dependendo das propostas, né, gente? Tá aí, ó. E aí ele fala, né? Aí a questão, ainda continuando nessa garotada aqui, ó, separei isso também. Que ele falou do William Gomes. Muita gente fala que o William Gomes foi vendido por preço de banana. Aí o presidente do São Paulo fala, né, que isso não é verdade, porque assim, o William Gomes foi vendido pela minutagem. Ele falou: tem gente que fala, coloca tal, mas tem que ver a minutagem que o jogador teve, né? Então, por isso que ele foi vendido por 9 milhões de euros aí. Então, assim, como ele teve pouca minutagem, poucas oportunidades, ele foi vendido barato por 9 milhões de euros. Então vamos lá. Só um comentário rapidinho. O que vocês acham? Dentre dessa justificativa do presidente Casares, que ele já tinha falado isso em outras oportunidades, né? Ele voltou a repetir. Então vamos lá. Dentre dessa justificativa dele, que o William Gomes foi vendido por esse preço porque ele teve pouca minutagem, então o Matheus Alves e o Ferreirão, eles serão vendidos por uns 30, 40 milhões de euros pelo menos, né, o presidente? Porque minutagem eles estão tendo. Vamos ver na hora das propostas se realmente esse vai ser o fator minutagem, né? Eu não acredito que seja esse. Então, se for assim também, o Rio Francisco vai sair de graça, não é? Porque o Rio Francisco não tem oportunidade. Então, se vier lá uma proposta de 8, 9 milhões de euros, eles vão vender também o Rio Francisco barato já, né? Assim, do jeito que ele fala, que é minutagem, então não coloca o Rio Francisco para jogar, chega uma proposta baixa, eles vendem. Já o Ferreirão e o Matheus Alves, que jogam mais, serão vendidos um pouquinho mais caro? Eu não sei não, viu, galera? A gente vai aguardar mais ainda sobre essa fala do Casares, né? Ó, e olha o que ele falou aqui também. Vão comentando aí, galera, o que vocês acham também sobre essas falas, tá bom? Exatamente como eu tô falando para vocês, é o que ele falou, daquele jeito dele político do Casares, né? Ó, e ele comentou que nos próximos 5 anos, tá? O São Paulo, ele já garantiu, tá? Ele já garantiu 2 bilhões, isso mesmo, 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Para ele, o sucessor dele não vai ter problema aí com o fluxo de caixa, porque depois que ele sair no final de 2026, obviamente, aí o sucessor dele vai ter 27, 28, 29 e 30, mais 4 anos ali, né? É isso mesmo, com quase 2 bilhões de reais de ativos que vai entrar. É como ele falou, contratos de patrocínios, parcerias, cota de TV, aquilo que o São Paulo já tinha anunciado um tempo atrás aí. Então, para o presidente Júlio Casares, o presidente, o sucessor dele, não vai ter problemas aí de fluxo de caixa. Mas aí eu pergunto uma coisa, assim, e o que sai, né? Tudo bem, nos próximos 5 anos aí, quase 2 bilhões de reais, mas isso não vai entrar, não vai ficar guardadinho nos cofres do São Paulo. E os juros?
bancários. E as dívidas que o São Paulo tem? E as dívidas que o São Paulo adquire também nesse longo do tempo, aí, nesse meio tempo? Como que vai fazer? Será que o próximo presidente vai ter tudo isso mesmo ali ao seu dispor, né? Eu sei que é uma moda, logicamente, isso aí é assim, quando ele se fala em 2 bilhões, galera, a gente sabe que é rotativo, né? É o fluxo, não vai ser algo que vai chegar e ficar paradinho, mas do jeito que ele fala, dá a entender que, ó, o próximo presidente vai estar abonado na grana. Não é muito bem assim, não, né? Porque se fosse assim, a gente não estaria com problemas de caixa hoje, problema de grana, já que entra bastante grana também, bastante, só que o São Paulo continua aí subindo a sua dívida. Inclusive, ele comentou que aí é aquele papo de sempre, tá, gente? O primeiro mandato foi o mandato ali do São Paulo colocar a casa em ordem, aí o segundo mandato é para o São Paulo equacionar, equilibrar as dívidas e tal. Mas, por exemplo, só tem mais 2 anos aí, mais 1 ano e 7 meses de mandato para o Júlio Casares. Inclusive, ele nem será, né, candidato mais, nem pode, né, galera? O estatuto não permite. E aí ele comentou sobre esse lado político também, que é o seguinte: segundo ele, hoje lá tem uns 7 nomes no clube, tá? Que assim, que podem ser candidatos. Só que aí você precisa fazer o quê? Tipo uma peneira nesses 7 aí, que ele falou que acredita que fica 2 ou 3 para concorrer para presidente. Por quê? Ele acha que o profissional tem que deixar um legado também profissional ao São Paulo. Então tem que ser uma pessoa que conhece de tudo ali no São Paulo, essa pessoa que ele vai indicar. Quem será, hein, galera? Eu dou meu chute e não tenho medo de falar. Eu acho, meu chute é o Outen Aires. Mas a gente vai continuar apurando isso aí, tá bom? Vamos lá, a gente vai continuar acompanhando essa política do São Paulo. Falou também ali a questão do CT, que a repórter perguntou, essa polêmica do CT. Ele falou que não, São Paulo segue os padrões ali, né? Existe ali um padrão, né, que a justiça segue, essa cobrança que faz sobre o CT do São Paulo. O São Paulo tem todos os documentos, a prefeitura também e tal, e que isso aí depois vai ser esclarecido e resolvido, e o São Paulo não corre esse risco aí de perder o CT da Barra Funda, como aquele negócio, o São Paulo tem que pagar 100 milhões de reais porque não cumpriu as determinações ali do Ministério Público. O Casares garante que não, tá tudo ok, a gente vai continuar vendo também no dia a dia, né? E tem que ser assim também, né? Que bom, né, galera? Tá aí. Sobre o Zubeldia também, ele comenta que o Zubeldia faz um bom trabalho, que o Zubeldia é um bom treinador, faz um bom trabalho com as limitações que tem, inclusive limitações, lesões, essas coisas todas, que o Zubeldia tem, né, o respaldo, que o Zubeldia é um cara do bem, que é muito trabalhador, o cara respira futebol no dia a dia ali do São Paulo. O Casares falando isso, tá? Que ele é um bom profissional e que tem o respaldo da diretoria, que não tem pressão, segundo ele respeita a imprensa, respeita quem quer dar o furo aí de reportagem, mas assim, não tem pressão no Zubeldia, eles nunca pensaram em demitir o Zubeldia, tá? E que essa pressão é do lado de fora, não é do lado de dentro. O Zubeldia não corre o risco de ser demitido, segundo o presidente do São Paulo, Júlio Casares. E aí ele só diz uma coisa, ele discorda de quem diz que o elenco do São Paulo é curto. Ele diz que o elenco é enxuto com muita qualidade. É isso. Então, quando dizem, mas o elenco é curto, para ele o São Paulo enxugou o elenco para ter mais qualidade, tá? Comenta aí também o que vocês acham aí sobre essas falas do presidente do São Paulo Futebol Clube, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Olha só, ele comentou isso aqui, galera, que ele trabalha demais, hein? Ele dedica 100% do seu tempo ao São Paulo Futebol Clube, são muitas viagens, entrevistas, tem que ir no CT, ele vai em Cotia, ele vai no estádio, ele viaja para cima e para baixo, ele vai em reunião da Libra, vai em reunião da FIFA, reunião da CBF, muitas reuniões, ele trabalha demais. O Casares, então, assim, ele fala que às vezes as pessoas falam, por que o Casares não justifica isso, não justifica aquilo, por que ele não dá uma entrevista, por que de repente ele não desmente uma tal informação ali. Segundo o próprio presidente, ele não tem muito tempo nem para ficar muito com a família, né? Ele precisa encontrar tempo também para ficar com a família. E aí fala ali questão que as pessoas às vezes, o negócio que ele postou, tal, ele compartilha os momentos dele de trabalho, momentos dele da vida também, e ele acha legal, tá? Segundo ele próprio, isso aí, a questão
que ele deixa claro que ele se dedica 100% ao São Paulo Futebol Clube e que ele não vê outra pessoa assim capacitada hoje lá dentro do São Paulo se dedicando tanto como ele faz. Tá aí nas palavras do presidente Júlio Casares, ok? Tá aí, ó. Agora vamos para o assunto aqui, eu estou indo parte por parte aqui, estou falando até de uma forma um pouco mais acelerada, depois quem for assistir na íntegra aí, é quase uma hora de live. Muitas das coisas são aquelas que você já está acostumado a ouvir, aquele lado político do Casares, e eu separei esses trechos aqui, estou resumindo para vocês. Por isso peço para você dar aquela moral, deixar o like, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo, dá essa moral aí, galera. Vamos lá, então como eu coloquei trecho por trecho, cheguei aqui agora no Marinax. Por quê? Parceria com o Marinax, que foi perguntado também. Para o Júlio Casares, essa parceria que São Paulo busca e que São Paulo deve fazer, segundo ele, é uma parceria que vai mudar o futebol. Porque assim, é um mega empresário, é um bilionário que vai colocar muita grana em Cotia, vai investir em Cotia, vai ter retorno e ele vai vender mais jogadores. O exemplo que ele dá é assim, por exemplo, se hoje eu vendo 3, 4 jogadores, eu vou começar a vender 10, 15, 20 jogadores. Essa é a metodologia que o São Paulo vai ter. Então essa parceria que o São Paulo deve fazer aí com o grego Marinax, né, porque foi perguntado, é isso que ele fala. Já tiveram algumas reuniões, tá? O negócio está progredindo. E algumas pessoas internamente vêm sempre dizendo, né, galera, aqueles setores que cobrem o São Paulo aí, muitos desses que vocês conhecem, dizem que o negócio sai agora em julho. Pelo menos a informação que foi passada para a gente também é em julho. Como o Casares falou, ele não fica falando toda hora, né? Não precisa ficar toda hora dando uma entrevista. Segundo ele, as coisas estão acontecendo. E que a parceria em Cotia não é venda de Cotia, tá? O São Paulo não está vendendo Cotia, o São Paulo está fazendo uma parceria. Aquilo que o Casares já falou, hoje ele tem parceiros lá em Cotia, que são os agentes, os empresários, os familiares, que detêm X porcentagem de um jogador. O que ele vai fazer? Tendo o Marinax, esse único patrocinador, de certa forma, essa parceria, ele vai ser dono ali exclusivamente ali de uma porcentagem. Aquilo que se fala muito na imprensa, o Marinax tem, sei lá, 40%, o São Paulo tem 60%. Então, os dois trabalharão dessa forma. Para o Casares, essa parceria vai mudar o rumo do futebol aqui, vai mudar o São Paulo, porque, como ele falou, ele vai ter mais facilidade para exportar jogadores, né? Mandar jogadores para a Europa, aí, inclusive para os próprios clubes do Marinax, entre outros, né? Vai ter essa porta mais larga aí, então. Estamos aguardando aí ansiosamente, inclusive, para ver como que será essa parceria bilionária aí de São Paulo e Marinax, né, galera? Pois é. Deixa eu ver o que mais ele comentou. Marcos Antônio e Juan Tressoldi, vamos lá. Segundo ele, o São Paulo, assim como achou um parceiro para contratar o Oscar, que é a Superbet, que paga metade do salário, o São Paulo também vai achar uma forma criativa de contratar os dois, Marcos Antônio e Juan Tressoldi, tá? Nas palavras do presidente do São Paulo, o São Paulo vai contratar os dois, Marcos Antônio e Juan Tressoldi. O São Paulo está trabalhando para isso, tá bom, galera? Comenta aí o que vocês acham também. Palavras do presidente do São Paulo, tá? Tá aí, ó. Vamos comprar através da nossa criatividade. A gente teve parceiros para trazer o Oscar, que no caso foi a Superbet, tá bom? A Superbet é um grande parceiro, né? Que agora a parceria com a Superbet, que inclusive é o seguinte, perguntado também sobre reforço, ele exalta a Superbet, que é um grande parceiro, tal, renovado até 2030, inclusive para o São Paulo trazer um jogador X, por exemplo, da Europa, que é especulado. O São Paulo vai trazer um centroavante. Ele fala que tem que ter calma. O jogador se machucou, se ausentou, não pode ir atrás de qualquer um. Faz um estudo aí minucioso, né, sobre de quem vai trazer. O São Paulo estuda com os seus parceiros de uma forma criativa para trazer alguém. E é certo que na janela do meio do ano aí, essa criatividade do São Paulo, a gente vai ver aí, né, galera, com os parceiros, patrocinadores, a diretoria do São Paulo. É dessa forma que o Casares está enxergando, né? Já que o São Paulo vai precisar vender, vai precisar também contratar. E os dois primeiros que devem ser contratados, Marcos Antônio e Juan Tressoldi aí, né? E inclusive ele elogiou bastante o Juan Tressoldi e o Marcos Antônio também. É isso aí, vamos lá. Alan Franco, como que está a conversa de renovação aí com o Alan Franco, galera? As conversas.
para o Casares já está avançada, tá? Segundo ele, Alan Franco aí, as conversas estão avançadas para renovar. O Alan Franco gosta muito do São Paulo, o São Paulo gosta muito do Alan Franco, tá? Agora, nesse mês ou até mês de junho agora, deve acontecer a renovação aí entre as partes. O Alan Franco, ele quer continuar no São Paulo e o São Paulo quer continuar com o Alan Franco, segundo o presidente Júlio Casares. Olha quanta informação que o próprio presidente de São Paulo passando para a gente. Agora, se vai se confirmar se é verdade ou não, galera, isso aí a gente vai saber mais para frente. Mas é o cara que está falando, é o presidente do São Paulo que está falando, a gente está reportando isso aqui. Muitas das coisas que eles falam, às vezes, não se concretiza. A gente vai acompanhar no dia a dia, tá? Vamos ver. Falando aqui do Alan Franco, foi perguntado também sobre esses contratos e o Ferreirão, né? O Lucas Ferreira. Inclusive, ele comentou que o São Paulo tinha 65% do Ferreirão, o São Paulo agora tem 80%, porque algum tempo atrás o São Paulo comprou mais 15%, tem 80% do Lucas Ferreira. E também já tem conversas aí adiantadas para que o São Paulo prorrogue por um ano mais o contrato do Lucas Ferreira, vai aumentar a multa rescisória, já que para clubes brasileiros aqui a multa eu acho que é 40 ou 45 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, né? Não fala ali em valores, mas a gente sabe aí que a multa é baixa, já tinha clubes brasileiros aí de olho no jogador, e também a diretoria ali, o Casares, garante aí, ele dá a certeza de que o São Paulo vai conseguir aí aumentar essa multa também aqui para clubes brasileiros, tá? Ele exalta bastante a base do São Paulo, que o trabalho vai continuar sendo feito, tá tendo muito investimento em Cotia, muito investimento no CT da Barra Funda, investimento no time principal, num todo no São Paulo. Isso o presidente do São Paulo falando, entendeu, galera? Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham aí, eu aqui, né, repassando as palavras do Júlio Casares. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, já falei, deixa eu ver aqui, do Ferreirão também. É isso. Acho que já falamos. Já falei de tudo aqui, né? Separei aqui os principais temas ali, os principais temas aqui do que ele falou. Fiz um resumão aqui, né? E um detalhe importante, tá? É assim, é a questão da diretoria com essa garantia, tá? Esse respaldo ao Zubeldia. A diretoria garante, não só o Casares, tá? Todo mundo lá, eles entendem que o Zubeldia faz um grande trabalho, faz um bom trabalho, né? Com o que ele tem. Então, assim, tudo que. É o que eu venho falando aqui diariamente, galera. É no seguinte: não adianta a gente vir aqui e ficar fora Zubeldia, tem que mandar embora, vamos mandar embora o Zubeldia. Vamos entender uma coisa: a diretoria não vai mandar o Zubeldia embora, tá? É a gente ficar gastando saliva, gastando voz, porque eles não vão mandar o Zubeldia embora. Logicamente que a gente pode questionar uma decisão, questionar se é um bom treinador ou não, mas eles não vão mandar embora, galera, por diversos motivos. Para começar, a diretoria fala publicamente aí numa entrevista que o treinador é bom, o trabalho é bom, que ele se dá bem com todo mundo, que está indo para o caminho certo e tem o respaldo da diretoria. A diretoria não vai mandar o treinador embora. Então, assim, é a gente ficar remando contra a maré, todo dia a gente ficar fora Zubeldia pedindo a cabeça do treinador, já que eles não vão mandar embora. E também é o seguinte, mesmo que a gente não goste, por exemplo, do trabalho do Zubeldia, mas ele não vai sair, né, gente? Ele vai continuar. Se caso tenha um tropeço na Libertadores, um tropeço contra o Palmeiras, ele vai continuar da mesma forma. E detalhe, na ciranda, na rodinha dos técnicos aqui do futebol brasileiro, os técnicos aqui, que um ou outro que poderia, por exemplo, assumir o São Paulo, estão todos empregados aí, né? A bola da vez do São Paulo era o Dorival Júnior. A imprensa que diz que o São Paulo tentou o Dorival Júnior, a diretoria desmente, né? Fala que ninguém nunca pensou em trocar de treinador. Então a gente sabe, a gente vai continuar vendo muita coisa vindo da imprensa, porque são coisas que vazam, né? Às vezes sai lá dentro de conselheiros, de diretores, de uma fonte ou de outra, mas certamente quando aparece o presidente do São Paulo dizendo realmente qual que é o plano do São Paulo, pelo menos, né, a gente acredita, a gente confia até um certo momento, mas também não dá para confiar em dirigente do futebol. Eu não confio muito em dirigente do futebol. Você confia em dirigente de futebol? Eu não confio. O que esses caras falam à noite não serve por dia. 3, 4 derrotas seguidas aí, eles mandam o treinador embora e refaz o trabalho e eles não estão nem aí. É sempre assim no futebol brasileiro. O que segura o Zubeldia é que ele não perde tipo 4 seguida.
É que ele perde duas, vai lá e empata uma, daqui a pouco ele ganha outra, daqui a pouco ele empata outra. Aí ele, agora, por exemplo, tá em 11 jogos invictos, mesmo que seja a maioria empates. Então, isso sustenta também o trabalho do treinador, né? Não que seja só o Zubel Dias, fosse outro também, eu acho que seria nessa mesma maneira aí, dessa mesma forma de conduzir. Eu achei curioso, inclusive, nessa entrevista dele, é que assim, ele falar da questão ali financeira, que o sucessor dele não vai ter grandes problemas financeiros, porque esses aportes aí que o São Paulo conseguiu vai fazer com que o próximo presidente tenha um pouco mais de tranquilidade. Ou seja, então até final de 2026, quando ele sair, ele também vai ter uma tranquilidade, porque essa grana vai estar entrando, né? Vai estar entrando na gestão dele e vai entrar também na outra gestão. Vamos ver, cara. Tomara que dê certo, sabe, galera? Assim, a gente não torce contra o São Paulo, né? A gente quer ver o São Paulo grande, São Paulo voltar a ser aquele gigante financeiramente, porque camisa, tradição, cara, isso o São Paulo é, o São Paulo nunca deixou de ser. Só que financeiramente nós deixamos, não competimos com quase ninguém mais no futebol brasileiro em termos de contratação, para trazer um reforço, para pagar salários em dia. Então, tomara que isso realmente aconteça, todas essas coisas benéficas para o clube que o presidente, a diretoria está dizendo, né? Me parece que agora vai começar a aparecer o Belmonte, o Muricy também, eu acho que eles vão começar também a falar para engrandecer mais aí esse discurso do presidente. E assim, eu acho que até o momento, né? O torcedor São Paulino já se une. A torcida é sensacional, a torcida abraça o time, abraça o clube, não larga a mão, né? E se o São Paulo, se esses profissionais do São Paulo, se eles se unirem em prol do São Paulo, mas não em prol deles, em prol do São Paulo, de fazer realmente as coisas acontecerem, olha, o São Paulo tem tudo para ser o gigante, gigante mesmo, como ele sempre foi. É triste, cara, é difícil para a gente ver o São Paulo na situação que está hoje, né? Você vê o rival lá em cima, né, contratando quem ele quer, montando elencos fortes, aí você vê os seus e fala, pô, não tem 3 milhões para pagar a multa de um treinador, não tem 2 milhões para rescindir com um jogador ali que não joga. Quer dizer, é difícil, né, galera? Mas eu ainda acredito que, quem sabe, isso aí muda então até 2030, né, ô Casares? Quem sabe? A gente vai estar com certeza torcendo para isso acontecer. É isso, galera. Deixa aquele like aí, ó. Amanhã tem jogo, inclusive, né? O São Paulo joga amanhã às 19 horas, né? O jogo vai ser transmitido, galera, pela ESPN e pela Disney+, né? Amanhã. E amanhã a gente fala, amanhã, no decorrer do dia, a gente fala de time, projeção de time, escalação, beleza? A gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, como sempre. Vamos, São Paulo. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo.